Hey, take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. Olá, cinéfilos! Voltamos com o segundo bloco do nosso programa. O tema da edição de hoje é motociclismo. Meus convidados fazem parte do Moto Rock MC Brasil. Começa agora o quadro Estação Cinema. Este é o Afrânio, o Tig, o Matheus e o Guilherme. Sejam bem-vindos. Bom, quando a gente fala em motociclismo, quando a gente pensa na imagem do motociclista, a gente pensa na imagem daquele cara machista, né? Aquele cara que gosta de cerveja, mulher e rock and roll, né? Pensou certo, até aí. Como é que é isso daí? Explica pra gente um pouquinho, porque às vezes as pessoas têm uma imagem ruim disso, então esse é espaço pra vocês se defenderem. Tá certo, primeiro eu agradeço o espaço que você está concedendo pra gente divulgar aqui o nosso clube. Bom, essa coisa de discriminação do motociclista começou há muito tempo, depois da Segunda Guerra, quando começaram a se formar esses clubes, dessa linhagem biker, motoclubes que tinham como princípio a irmandade, que tem, né, na verdade, o princípio a irmandade, enfim. Alguns que não eram de clubes, né, se envolviam em algumas brigas, enfim, e aí associavam uma coisa a outra, então começou essa discriminação. Né? Mas os motoclubes, realmente, eles procuram não estar envolvidos em brigas, pelo contrário, quanto menos confusão, melhor. A gente tem um princípio de irmandade, né? É isso que eu ia falar, eu tava pesquisando alguns sites que eu vi sobre isso daí, vocês vivem debaixo de alguns princípios, né? Exatamente. Isso já em termos gerais, para todos os clubes, né? São princípios que não foram escritos, mas já foram praticados desde o início da formação desses clubes, após a Segunda Guerra. Rapidamente, os soldados voltavam, alguns já com alguns problemas, enfim, estresse, depressão por causa da guerra, né, eram taxados de assassinos, eram discriminados, apesar de terem lutado pela pátria. Então, com aquele princípio de irmandade, que na guerra você tem que ter isso, né, porque senão você morre, um protege o outro, eles acabaram formando alguns clubes, né, com motocicleta, porque é liberdade, irmandade, né, e o símbolo maior da liberdade é a moto, estrada, enfim. E aí, formaram esses clubes, onde depois dessa formação, alguns se desviaram para outros caminhos, né? E aí pode ter o surgimento daí dessa discriminação, enfim. Mas o motoclube, o motociclismo de verdade, essa coisa de biker, né, foi formado desde a Segunda Guerra, após a Segunda Guerra Mundial, que foram criados os clubes. E daí depois, aqui no Brasil ainda essa cultura é muito nova, né? Nos Estados Unidos, quando se fala em biker, em estilo de vida biker, já se associa a esse tipo de motoclube. Certo. O clube de vocês o motoclube fica ali na Duque de Caxias, que é aqui perto. Isso, a gente chama de nosso chapter, né? Nossa sede, que a gente ali, nós temos as reuniões, né? É aberto também para o pessoal que quer conhecer, né? E a gente tem, voltando naquela sua primeira pergunta, o princípio maior, que é a irmandade, lealdade e irmandade. O que é muito difícil hoje em dia na sociedade. Qualquer pessoa assim, que tiver interesse e também tiver essa mesma paixão pelo motociclismo, também pode ir lá participar? Como é que funciona? Então, para ingressar no nosso clube, em qualquer motoclube, né, da linha tradicional, a gente chama de linhagem old school, né, a linhagem biker, você tem que passar por processos. Primeiro a gente chama de simpatizantes, né, que são os hangarounds. Você fica ali por um tempo, vai fazer algumas viagens com a gente, tal, para a gente conhecer a pessoa, saber de que se trata. Depois, se a pessoa tem vontade de fazer parte, ela pede para entrar como prospect. Certo. O primeiro nível, como prospect. Ainda não é membro do clube, ele está em análise, né? Certo. Por isso o nome prospect. Se todos aceitarem, todos os membros escudados do clube aceitarem, ele entra como prospect. Depois de prospect, ele vai de acordo com a vontade dele, com a determinação e com o desempenho dele. Quando a gente achar que está ok, ele passa para meio escudo. Meio escudo, e a gente chama de rider, que é uma graduação que nós criamos, mas essa coisa de prospect, meio escudo e escudado já é uma coisa que todos os clubes usam, né? Certo. A gente denominou isso para ficar mais fácil a nossa comunicação. E depois de meio escudo, passa a ser um escudado, aí já é membro, né? A partir de meio escudo, já escudado, já é membro efetivo do clube. Certo. O que cada um é aqui, lá no clube? Aqui o Tig, ele é um school rider, que é membro escudado, né? O Matheus, ele é o meio escudo, o rider. Eu quero vir um pouquinho, Matheus, ele vai mostrar o colete atrás. Não tem o brasão, que é a caveira. Então ele passou da fase do nível de prospect para rider, e aí depois de um tempo ele conquista o brasão. Certo. E eu sou presidente, né?
fundador, meu irmão também vice-presidente e fundador. Certo. E lá no motoclube vocês se reúnem assim pra quê exatamente? Olha, o princípio maior do clube é, além disso de irmandade, a gente viajar de moto. É aventura. Viajar de moto, aventura, rock and roll, tudo que está, né, envolvido nesse segmento. A gente promove eventos também ligados ao tema. Aí toda terça-feira nós temos nossa reunião fechada, que só membros do clube participam. Certo. Eu comecei o programa, inclusive, falando que tem uma frase do Renato Russo que fala que por trás das cadeiras de roda também bate um coração. E eu falei que os motociclistas, eles também podem ter toda essa imagem assim, né, de uma cara de mal, mas também no fundo também bate um coração. E tem um pouco a mais que só essa imagem, né? Como é que é pra vocês isso? A gente, sabe, quem gosta disso, a gente fala que quem é um biker, um motociclista, né, ele já nasce assim. Ele só descobre isso em dado momento da vida. Certo. Por isso que vão se agrupando, as pessoas vão sentindo interesse e vão lá procurar, né? É um ser humano normal, só que gosta de moto, de estrada, de rock and roll, como você disse, de mulher, de cerveja, né? Então, quer dizer, uma pessoa normal. Né? A gente tem essa aparência, muitos falam, essa aparência radical, tatuado, cabeludo, né? Alguns até associam, os caras são drogados, só que infelizmente qualquer um está sujeito a ser discriminado, a subjulgamentos aí, né? Certo. Só que é o que a gente gosta, é andar de moto. A gente tem alguns eventos que a gente faz, como eu disse, em relação ao motociclismo, né? E as nossas reuniões é para discutir exatamente isso, né? As viagens, os eventos que a gente está fazendo, as preparações e tal. O que cada um faz aqui, fora do clube, na vida, rotina, dia a dia? Então, eu trabalho com radiojornalismo, né? Meu irmão é músico, o Matheus é empresário, e ele trabalha em uma multinacional. Certo. E falando sobre o cinema, quais são os filmes mais legais assim que falam sobre o tema de hoje, o motociclismo, que vocês curtem? Filmes. Eu vejo mais documentários, assim, acho que filmes mais antigos que retratavam os filmes norte-americanos. Até passar a palavra pro meu irmão, vice-presidente, está com o microfone aí, pode citar alguns. O Easy Rider, que eu acho que é o mais clássico. Easy Rider. Esse daí, qual que é, assim, mais ou menos? Só dá uma resumida pra gente. Então, o Easy Rider é aquele que tinha o Peter Fonda e o Jack Nicholson. Isso. Né, que viajavam pelas estradas. Ah, tá. Esse daí passou, então, no quadro agora que a gente então soltou. mostra um pouco da aventura, estrada, o companheirismo, né? Esse diário de motocicleta também entra no filme, assim? Um pouco de aventura. Sim, ou não? mostra também, o cara viajando, vai contando aquilo tudo. Mas é um pouco diferente a ideia, Sim, assim, né? A ideia de motoclube, né? Rapidamente, para ser um motoclube, muita gente confunde isso, motogrupo, motoamigo e motoclube. Certo. Para ser um motoclube tem que ter no mínimo 6, porque são funções: presidente, vice-presidente, sargento de armas, né? Secretário e tesoureiro. Certo. Né? E então são funções que tem que ter para se ser chamado road captain, que é o cara que organiza as viagens. Certo. Tem que ter no mínimo isso para ser chamado de um motoclube, né? Agora, se você for pensar num motogrupo, motoamigos, aí não precisa de nada disso. São motociclistas que se reúnem para viajar, para fazer um evento. Certo. Tem outra coisa também que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que é esclarecer essa pequena diferença entre motoqueiros e motociclistas. Explica para o pessoal aí que está em casa, só para esclarecer. Muita gente não gosta, muito motociclista não gosta de ser chamado de motoqueiro, certo. Né? Eu, particularmente, não ligo muito, porque eu sei que às vezes a pessoa fala não entende, está falando ali por desconhecimento. Mas normalmente é motociclista, né? Motociclista, aquele que gosta, que ama a motocicleta, que tem, assim, não vê a moto só com um monte de ferro, com um pneu e um motor no meio, viu? Além disso, né? Então, esse negócio de motoqueiro também, alguns associam com baderna, o cara é bagunceiro, enfim. Então, alguns não gostam por causa disso. Certo. Né? Mas a gente sabe que muitas vezes a pessoa fala sem intenção, né? Entendi. E por coincidência, eles participando hoje do programa, ontem foi o dia do motociclista. Do motociclista, né? Por coincidência, eles vieram hoje no programa, que foi dia 27 de julho. Isso. E agora vocês vão fazer um evento, né? Isso, a gente faz todo ano um evento que a gente comemora o aniversário do motoclube, do Motor Rock MC Brasil. Certo. Esse ano vão ser 2 dias, dia 6 e 7 de agosto, certo. Na Chácara Moderna, em frente ali ao presídio, ali em Padre Nóbrega, né? E estão todos convidados aí, os motociclistas. Esse evento é um evento grande, vem motoclubes aí, motogrupos de vários estados. O pessoal que gosta de rock and roll, às vezes não é motociclista, ou não participa de um clube, vai também, porque são bandas que a gente apresenta ali, bandas de rock. Bacana. Tem o jantar, café da manhã. Só homem?
Não. Vai mulher também? Participam também, assim, do evento sim. Do motoclube, mulher não participa. Ah, é só homem. Não usa colete, mulher não participa. Entendi. E esse evento aí, vocês trouxeram um presentinho aqui pra gente sortear. Isso, a gente vai deixar alguns convites aí, uns 2, 3 convites, né? Pode sortear 3 convites. Legal. Então a gente já deixa aí pra quem acertar, os 3 primeiros que acertarem a charada, depois do presente do DJ Tuti, do Skol Circus, aí os 3 próximos, como é que é o nome do evento? É o quarto encontro de motociclistas de Marília. Quarto encontro de motociclistas de Marília, beleza? Bom, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Espero receber vocês outras vezes aqui no programa.